Olá, eu sou a Nayara Chaya e esse é o UFOcast, o videocast da Universidade Federal de Uberlândia. Aqui você conhece os pesquisadores para além dos seus muros. Opa, errei, de novo. Os pesquisadores para além das suas pesquisas e a universidade para além dos seus muros. Gente, ela faz isso toda semana e ainda tem a capacidade de errar. Por quê? Tá demitida aquelas brincadeiras. Muito bem, Nay, pode ficar de boa, né? A gente perdoa, mas se rolar uma próxima vez... Você tá fora. Porque daqui a pouco ele vai se enrolar em uma outra frase. Exato, não vou. Quer ver? Hoje a gente vai falar sobre trabalho análogo ao de escravo e escravidão contemporânea. Um tema que a UFO tem muita familiaridade, tem uma atuação importantíssima. Inclusive já apareceu em noticiário nacional. Com esse trabalho, tem um trabalho bem importante e é dele que a gente vai falar durante esse episódio. E uma temática muito importante, né? Porque a gente vê muito falar sobre casos que aparecem na mídia, mas muitas vezes a gente não tem um conhecimento tão profundo enquanto população mesmo, enquanto sociedade, sobre o que está acontecendo. Então, a gente espera que esse episódio seja para você aprender um pouco mais sobre esse assunto, sobre esse tema, que é um tema muito importante e muito... doloroso de falar em pleno 2022, né? Exato, mais importante pra gente justamente ir acabando com ele, né? Sim, com certeza. Então, com quem que a gente vai conversar, Nay? Para isso, nós recebemos aqui a coordenadora da Clínica de Enfrentamento ao Trabalho Escravo aqui da UF, que é professora adjunta do curso de Direito aqui da universidade desde 1995, que é a professora doutora Márcia Leonora. Seja bem-vinda. Oi, tudo bem, gente? Seja bem-vinda, Márcia. Obrigada. E a gente também está recebendo aqui para falar com a Márcia, aqui com a gente no UFOcast, um mestre de História que agora cursa Direito e é estagiário da Clínica de Enfrentamento ao Trabalho Escravo da UFO. Eu tô falando dele, Flávio Muniz. Grande Flávio, tem 80 diplomas estampados na parede de casa, né, Flávio? Tudo da UFO. Tudo da UFO, então assim, conhece cada canto dessa UFO. É com eles que a gente vai conversar hoje, bem-vindos, sobre esse tema que a gente já falou, mas é até importante ressaltar, tão importante, né? Sim, e nesse episódio a gente vai falar sobre o enfrentamento ao trabalho análogo à escravidão contemporânea, e como esse projeto aqui na UFO, né, o projeto Mais Humanos, teve início e trabalha com esse enfrentamento também. Exato, e falar também como a gente pode ajudar nesse trabalho, né, Nay? Então, falar dos direitos trabalhistas, tem muita coisa boa pra gente falar hoje. Então, bora começar. Bom, e quando a gente fala, né, do trabalho análogo à escravidão, parece uma coisa muito do passado, uma coisa muito distante. Para a maioria das pessoas, né, para nós, majoritariamente nessa mesa, pessoas pardas e pretas, a gente sabe que ainda é algo que vem muito, né, esse resquício desse período pra gente, mas não é tão do passado assim, infelizmente. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre por que ainda em 2022 a gente tem que falar sobre escravidão contemporânea e sobre trabalho análogo à escravidão. De 2022, quando nós estamos, a 1888, quando foi a lei da abolição da escravidão legal no Brasil, tem apenas 132 anos, 134 anos. Então, assim, não é um período tão longo quando a gente olha assim para a história. E se considerar que o processo da escravidão durou 350 anos no Brasil. Então, para nós olharmos para trás, foi logo ali. Então, não tem muito tempo que, na verdade, o trabalho era legalizado no Brasil. E legalizado de que forma? Nunca houve necessariamente uma legislação nacional antes de 1888 que determinava, olha, é legalizada a escravidão. No Brasil havia ordenações que eram vigentes no Brasil naquele momento, que eram as ordenações manuelinas, filipinas, porque o Brasil teve períodos, né? O período colonial, por exemplo, período que o Brasil foi colônia de Portugal. Então, as leis vigentes aqui eram as leis de Portugal. E essas ordenações permitiam a exploração do trabalho humano, certo? Então, vai até ali a independência do Brasil, depois entra no Brasil Imperial, quando nós temos a oportunidade de fazer a primeira Constituição, que era a oportunidade do Brasil realmente se modernizar, de acordo com a tradição liberal que propunha para a nova Constituição. O que aconteceu? Está lá a escravidão de novo, sendo ignorada, de certa forma, sendo permitida na própria Constituição. Uhum. Então, nós vamos até 1888. Então, não tem muito tempo, se a gente olhar assim.
Então, existem vários processos que tornou isso possível, a permanência da escravidão, porque ela não é só um ato, ela é um processo. Então, não foi fácil de romper e não é um processo fácil de se romper, né? Como a professora Márcia vai mostrar, e é onde hoje a clínica trabalha, a clínica de enfrentamento ao trabalho escravo. Mas aí já é uma história um pouco mais contemporânea, como a professora gosta de abordar. E, professora, qual que é o trabalho da SET, já puxando esse gancho do Flávio? Legal. A escravidão contemporânea, ou esse processo de escravização de algumas pessoas, é algo que não passa mais por correntes, por portões fechados, sabe? Por um aprisionamento corporal. Vai muito além, porque o trabalhador, para que ele possa falar que tem plenitude de direitos, ele tem que ter dignidade, ele tem que ter respeito, ele tem que ter salário, ele tem que ter liberdade. E tudo isso, quando é deslocado desse contexto trabalhista, vai cair lá dentro do Código Penal, que é o artigo 149, que pune e tem ali a previsão ou a tipificação do que é o trabalho análogo ao de escravo. E essas condições, então, jornada exaustiva. Quem nunca trabalhou horas e horas e horas? Então, trabalhar muito, estudar muito, sabe? Dedicar muitas horas a uma atividade, é escolha da pessoa, é por escolha dela, e não por imposição de um empregador. E falar que é normal um trabalhador dormir no relento, comer lavagem, comida que não se dá nem para animais, e que ele está acostumado a viver assim e que isso é o normal, não é. Então, a tipificação desse trabalho análogo de escravidão é que realmente passou a ser fiscalizado a partir do ano de 2005, no Brasil, quando foi criado o Grupo Móvel de Fiscalização do Ministério do Trabalho. Então, nós temos números atuais, ou denunciamos e enfrentamos a condição análoga de escravo, mas porque existe uma denúncia, existe uma fiscalização, existe um resgate. Eu estou tentando dizer que tem gente que acha que isso é normal. E é tudo muito recente, né? O Flávio citou que a gente não chegou nem na metade dos anos em liberdade comparado aos anos do povo negro escravizado. Sim. São 12 anos, 17 anos que a gente tem a lei de fiscalização, então é até um pouco assustador o tão recente que a gente está falando dessa temática. Né? Sim, e o Código Penal que ela acabou de citar é de 1940. Quer dizer, não havia uma legislação que tratasse dessa questão entre 1888 e 1940. Então, é um período longo, para tratar disso. E de 1940 para ações efetivas, falando dos anos 2000, que é o que a Márcia falou. Então, o que estava acontecendo nesse tempo? Essas coisas vão se enraizando na sociedade, de forma que é muito difícil lidar com isso. Os auditores, fiscais, os procuradores, eles têm muito trabalho em relação a isso por causa da permanência da escravidão contemporânea, nesse modelo contemporâneo. Porque ela também não vai ser mais só para pessoas afrodescendentes ou negras como era. Hoje ela atinge um grupo humano muito maior. E, inclusive, para além de fronteiras nacionais, estava conversando com a Márcia antes da gente entrar aqui, justamente sobre isso. Hoje, a escravidão contemporânea ela é presente em quase todo o mundo, sociedade civilizada, digamos assim. Então, assim, é bem complexo. É uma organização multinacional. A escravidão é uma empresa multinacional. Então, é muito complexo lidar com ela mesmo. E como que funciona o trabalho da clínica, professora? Como que vocês sabem, como vocês recebem as denúncias e aí começa a execução mesmo ali? Esse grupo que eu falei é um grupo composto por auditores fiscais, por procuradores de trabalho, defensores públicos federais. Esse grupo monta uma operação a partir de uma denúncia. Nós não recebemos denúncia, nós recebemos denúncia, mas repassamos para eles. Eles têm os canais e as formas de receber essas denúncias. Eles apuram, eles fazem um processo investigativo e depois eles comparecem ao local daquela situação, constatam ou não a situação análoga de escravo e resgatam as pessoas dessa situação. Então, quando fala em resgate, é ali naquele momento.
Essas pessoas estavam em trabalho forçado, em jornada exaustiva, servidão por dívida ou condições degradantes de trabalho. A partir do momento que constatam isso, eles resgatam. Quais são os direitos que essas pessoas têm neste momento? Muitos não têm documentos, não têm carteira de trabalho, nem física, nem digital, não sabem de onde vieram, dependendo da situação rural, doméstica, a pessoa perde os vínculos, não sabe o sobrenome, data de nascimento e nem nada. Quando são grandes grupos, aí a gente já enfrenta a situação da migração. São pessoas que, às vezes, vêm do norte do estado, do norte do país, do nordeste, e não só desses lugares, mas também nós temos imigrantes, pessoas que entram no país buscando ou com uma expectativa de uma vida melhor. Resgatados, eles têm direito a 3 parcelas de seguro-desemprego, a apuração dos direitos trabalhistas, então quanto que eles têm para receber, e, além disso, eles têm ali, naquele momento, a possibilidade de receber uma reparação, que é o que a gente chama de dano moral, que nem sempre é feito ali por um acordo. Muitas vezes é judicializado, vai para a Justiça do Trabalho. Estas pessoas são as pessoas que chegam na clínica. Então, são aquelas pessoas resgatadas, sabe? Aqueles que foram retirados dessas condições que eu estou falando, e aí eles são encaminhados para nós pelo Ministério Público do Trabalho, pelos auditores fiscais, pelos defensores públicos, e aí a gente faz essa complementação, que faz parte das obrigações que o Brasil assumiu lá em 2005, a partir do acordo que foi feito na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Uhum. E como que funciona esse assessoramento, assim? O que vocês fazem e depois que a pessoa passa pela clínica? O pós é muito importante, porque provavelmente a pessoa vai estar com muitos traumas ali, né? Às vezes ela naturalizou... Como que a verdade, uma dúvida, né? Como que a pessoa geralmente chega? Tem um perfil, assim, dos trabalhadores que fazem o trabalho análogo ao de escravo? Pois é, veja bem. Como que a pessoa ficou ali, porque eu falei para vocês que nem sempre tem vigilância, portão trancado, a pessoa fica ali, né? Ela não tem para onde ir, sabe? Ela não sabe como sair daquela situação. Muitas vezes o resgatado é encontrado ali perdido naquele trabalho, naquela rotina e na naturalização de uma situação que nós não enfrentaríamos, que a gente não aceitaria. Uma condição degradante, por exemplo, tem resgate em fazenda que cria animais de elite, que o trabalhador pode beber a segunda água, sabe? Ele não pode beber a água antes do animal, para não contaminar a água, porque o animal vale milhões. Estou dando um exemplo, assim, para vocês compreenderem o lugar dessas pessoas nesse processo. O que a gente vê nos atendimentos da clínica e tudo que a gente vem acompanhando, que esse migrante nacional, quando ele é resgatado, como ele buscou um trabalho porque ele tinha um sonho, por que alguém se desloca, mora lá no interior, numa casinha simples, com a sua família, plantando, às vezes, algo ali só para subsistência? Por que ele sai dali e vai atrás de uma promessa de um salário super alto, numa fazenda, numa carvoaria, numa fábrica de roupa ou qualquer coisa assim? Porque ele tem um sonho, ele tem uma vontade de melhorar e conseguir alguma coisa além do que ele já tem. Então, quando o resgate versa sobre situação de pessoas que estão ali há pouco tempo, sabe? 3 meses, 4 meses, 1 mês, 6 meses, ele, com essa reparação, geralmente volta para casa. Ele consegue voltar e cuidar dos filhos, rever a mulher e fazer alguma coisa com isso. Um segundo perfil é da pessoa que permaneceu muito tempo. Ela ficou muito tempo ali, presa naquela situação. Empregadas domésticas. A empregada doméstica, aquela filha de criação, aquela que a patroa pegou para alimentar e tirar de um destino horrível. É assim que se justifica colocar alguém dentro de uma cozinha, sem estudo, sem médico, sem informação,
sem carinho, e coloca ali, e essa pessoa permanece ali por muitos anos. Aí a gente já tem que providenciar, tentar auxiliar em vários aspectos, psicológico, jurídico, sabe? De formação, não sabe escrever, não sabe ler, não sabe contar, nunca teve salário, não sabe se portar. Então, assim, é bastante doloroso. Cada um tem uma necessidade. E aí é onde vem até a resposta para sua pergunta, né? De apoio psicológico, que provavelmente é o seu principal, né? Enfim, é interessante o que você citou, porque esse ano a gente teve o grande boom do podcast do Chico Felice, no qual ele relatava, né, um caso de trabalho análogo à escravidão com uma empregada doméstica e... A mulher da casa abandonada, entre aspas. E ele relatava, em um certo episódio, ele relatou outros casos do Brasil, e eu lembro que eu estava ouvindo esse episódio e me deu foi chocante, porque ele reuniu todos em um episódio. Inclusive teve o da Madalena, que hoje em dia mora em Uberaba. Sim. Foi... Como é que fala? Resgatada, também, né? E é assistida pela clínica. Nossa. Sim. Foi resgatada em Patos de Minas, né? Foi. Então, é um trabalho que E foi muito chocante para mim, porque vindo de uma família onde a minha avó era diarista, então eu, ouvindo aquilo, eu falei, gente, como é possível que a gente viva uma deturpação mesmo da profissão, de forma que naturaliza para uma pessoa que uma situação ruim é a situação que ela tem que viver. E acho que isso foi muito do que você explicou para a gente, né? Que deve acontecer em outros casos, até o que o Lô provavelmente vai perguntar agora, que são outros casos que as pessoas... que as pessoas... Os próprios chefes, né, fazem com que aquela situação seja muito naturalizada e a pessoa não consegue ver que aquilo não é normal, né? Vamos lá. Pode falar. Eu ia perguntar se tem uma predominância nas regiões onde isso acontece, porque é igual Patos de Minas, é interior, a gente sempre vê que essas cidades mais afastadas, digamos, mais interior mesmo, não necessariamente afastadas, tem esses casos, né? As áreas rurais também, né? Os trabalhadores rurais, então tem essa predominância nessas regiões? Vamos lá, Flávio. Eu falo um pouco e você complementa. Ping-pong. Nós cuidamos do caso da Madalena Gordiano. Madalena Gordiano, uma mulher negra, cabeça raspada, porque raspavam o cabelo dela. Eu acho que agora ela tem 48, 49 anos de idade, escravizada por uma família, desde os 8 anos de idade, colocada numa casa, a casa da mãe e do pai, a diretora da escola, que prometeu para a mãe dela que ia dar comida, que ela prosseguiria nos estudos e ela ficaria por ali. Imediatamente tirada da escola. Imediatamente ela deixou de ir para a escola e, depois de alguns anos, mais ou menos, ela tem a idade do pessoal da casa, sabe? Dos filhos dessa mulher, mais ou menos a mesma idade, sendo que os filhos dela são, uma é médica, o outro era o professor universitário lá em Patos, quer dizer, prosseguiram, fizeram mestrado, doutorado, e ela ficou ali sem prosseguir nos estudos e sem fazer absolutamente nada. Aí, num dado momento, eles passam, eles doam, eles entregam a Madalena Gordiano para o filho, que morava em Patos. Quer ficar com ela? Pode ficar. Igual faz com a xícara, com papel, com móvel. E ele levou para casa, para o apartamento dele em Patos. Então, a Madalena estava ali dentro de um apartamento. E por que eu te interrompi na hora que você estava falando? As pessoas, elas, além de vulneráveis, elas se tornam invisíveis. Ela morou 14 anos dentro de um apartamento, com uma família, e ninguém via. Ninguém percebia a presença dela ali. Nem amigos, nem vizinhos. Sim. Invisíveis. E você falou, eu fiquei chocada. Todo mundo ficou chocado porque a mulher da casa abandonada passava
uma tinta branca na cara e alguém falou assim, quem que é essa mulher com essa coisa no rosto? Entende? Estou falando que ela era a patroa, mas assim, toda a situação, tudo o que aconteceu, às vezes é vista por todas as pessoas. Todo mundo sabe que mora alguém ali, todo mundo sabe que tem talvez tenha alguém naquele quartinho do fundo, mas ninguém liga, ninguém se importa, né? Então, de alguma forma, a gente transforma aquela situação em uma situação normal. É o que a Hannah Arendt chamaria, né, da banalidade do mal. Você falou gostei dessa palavra que você usou, chocada, né? Mas é isso que causa estranhamento, né? Por que nós nos chocamos com coisas que nós deveríamos realmente estar percebendo elas todos os dias, mas a gente simplesmente não enxerga elas? O Brasil nunca se desvencilhou da nódoa da escravidão. E agora nós demos um outro nome para ela, mas ela permanece aí, né? Através dessas pessoas que estão sendo invisibilizadas no dia a dia. Você falou da distribuição, por exemplo. É um caso muito interessante isso. Minas Gerais é um dos estados do Brasil que mais tem denúncias, segundo os promotores do trabalho e auditores fiscais. Mas tem denúncias de escravizados contemporâneos. Aí a gente se pergunta, é porque tem mais casos aqui, porque a equipe daqui é mais efetiva ou porque há menos denúncias nos outros lugares? Porque o fato de não haver denúncias não significa que não exista aquele trabalho acontecendo. Então, é uma coisa que é muito importante a gente perceber. As pessoas elas permanecem em condições degradantes de trabalho. Às vezes, elas têm, por exemplo, documentos retidos, escravidão contemporânea por dívida, está trabalhando em determinado lugar, faz a compra numa venda da fazenda, fica devendo, não consegue sair dali, sabe? Então, essa questão toda é muito importante de perceber. E voltando na Hannah Arendt, quando ela fala da banalidade do mal, é que é essa suspensão da capacidade da gente pensar e perceber que o mal está acontecendo e de agir, inclusive. E eu estou falando da escravidão, mas isso serviria, inclusive, por exemplo, para o abuso sexual, entende? A violência doméstica, as coisas que a gente simplesmente ignora. Quando a Hannah Arendt escreveu o livro Eichmann em Jerusalém, ela estava relatando a experiência de Adolf Eichmann, que era, na verdade, um homem, um burocrata do regime nazista, que assinava documentos que levavam as pessoas para campos de extermínio ou para a morte, inclusive. E ela foi no julgamento dele, achando que ia chegar lá e encontrar um homem, um monstro. Ela chegou lá e encontrou um homem que ela definiu ele como absurdamente banal, um homem normal, como qualquer outro. E é onde ela discute essa capacidade que nós, seres humanos, temos de ignorar as coisas e coisas terríveis acontecerem por causa justamente da nossa apatia social. Então, existem muitas Madalenas, sabe? Muitas Madalenas por aí, precisando de socorro, precisando serem alcançadas. Então, assim, é um trabalho que é um trabalho de formiguinha, pode parecer que é um trabalho muito gigante e tudo, mas é um trabalho muito de formiguinha. Eu sou estagiário do SET hoje, e a SET, assim, ela tem muita demanda, muita demanda. Os auditores nem se fala. Existe um gargalo também em relação a isso, sabe? Então, por exemplo, quando você perguntou como está distribuído no Brasil, talvez porque a equipe daqui seja um pouco mais ágil, ou tenha mais auditores aqui, recebe mais denúncias, não sabemos. Mas essas denúncias estão por todo o Brasil, por todo o Brasil. E aí, só para complementar, qual é o foco, a atividade empresarial, né? Porque se resgata mais aqui e ali. No nosso caso, a nossa região, nós temos aqui em Uberlândia construção civil, então, de fábricas famosas, de produtos que nós usamos e gostamos, de estabelecimentos comerciais, então houve resgate dentro desses lugares. No Rock Rio, em Rio, não esse último, há umas 2 ou 3 edições atrás, foram resgatados trabalhadores brancos com curso superior que estavam lá há semanas trabalhando sem parar. O pessoal, por exemplo, que trabalha na cana-de-açúcar, aqui na nossa região é bastante comum, que negócio de fazer carvão, carvoaria, que faz aquela construção, os fornos e coloca lá o produto. Esse pessoal é resgatado com muita frequência. O café, gente.
todo mundo gosta de um café, e aqui o número de trabalhadores resgatados trabalhando nas fazendas de café é muito alto, muito grande. Confecção de roupas, e aí por aí nós vamos, sabe? O caso da confecção, que a professora citou agora, é muito comum, por exemplo, em São Paulo, entendeu? Inclusive com pessoas bolivianas, entendeu? Bolivianos, estrangeiros que vêm e acabam sendo submetidos a esse tipo de trabalho. Mas chama a atenção também que quando eu cheguei na clínica, eu me lembro que estávamos numa palestra um dia e um dos procuradores mostrou uma das fazendas, que era uma fazenda específica aqui da região, e eu fiquei assustado porque essa fazenda da região que foi citada ali é uma fazenda que eu pesquisava na minha graduação e no meu mestrado de História. Uma fazenda que desde o século XIX ela já tinha a prática de escravização de seres humanos. Então, quer dizer, olha só a longevidade da escravidão em um local. Em um local. Agora, construção civil, que a professora falou, muitos estabelecimentos, como ela disse, badalados aqui da região e do Brasil, recebem esse tipo de mão de obra. E isso tem que realmente saltar aos olhos, porque, como ela citou o caso do Rock in Rio, imagina, você vai no Rock in Rio, você paga, assiste grandes shows, mas não percebe as pessoas que fizeram aquilo acontecer e elas estão ali em situação degradante de trabalho. Sim. E outra coisa que eu queria falar é que o Brasil tem uma legislação muito, muito avançada em relação ao resto do mundo, sabiam? Porque a escravidão contemporânea, ela não é mais aquela escravidão relacionada à questão da cor, sabe? Dessa origem. Ela está disseminada e ela também se aproveita das vulnerabilidades. Então, tem a questão sexual, essa história de comprar coisa barata em site chinês. Consegui comprar um vestido por R$5 e as pessoas são escravizadas para confeccionar aquilo que a gente, às vezes, compra e acha que está fazendo um excelente negócio. Essa história de aproveitar de uma necessidade, e eu falo, se aproveitar do sonho de alguém, é bastante ruim. Eu queria falar do caso, que foi o caso que escancarou a realidade da escravidão contemporânea no Brasil para o mundo, e é o caso também que modernizou a nossa legislação, que é o caso do Paraná e do José Pereira. O José Pereira era um menino na época de 17 anos, lá no estado do Pará, que foi se aventurar, um dia decidiu procurar emprego, trabalho numa fazenda. Ficou esperando num hotel, passou alguém, colocou ele no ônibus, ele chega na fazenda e fica sabendo que estava devendo o hotel e que estava devendo o ônibus de transporte que o levou para o tal do lugar. O trajeto até a fazenda foi um trajeto de muitas horas, ele não sabia onde era a fazenda. E depois de 20 dias, lá não tinha alimento, não tinha possibilidade de pagamento, e ele via que não podia sair. Você está devendo, você não pode sair. E lá ele conheceu alguém que se chamava, ou era chamado de Paraná, sem nome, sem nada. Os dois conversam e falam, nós não vamos ficar aqui, vamos embora, larga esse negócio de salário para lá, que eles não vão pagar mesmo, vamos tentar fugir. Andaram horas, até chegar na estrada. Quando eles chegaram na estrada, a vigilância da fazenda já estava esperando por eles. Matou o Paraná, que é uma pessoa que não tem nome até hoje, porque não tinha documentos, e atirou também no Zé Pereira, que se fingiu de morto. Pegaram ele, colocaram lá na caminhonete e julgaram na porta de uma outra fazenda, que foi o segundo caso, que o Brasil foi julgado, que é a Fazenda Brasil Verde. Aí alguém desta fazenda viu que aqueles dois corpos lá, um deles estava respirando. Ele conseguiu pedir ajuda, então foi levado para o hospital, foi tratado, o pai já estava procurando, porque as pessoas assim não são pessoas sem família, sem pai nem mãe, né? Então o pai já estava procurando por ele, e aí começou a saga de procurar justiça. Vai aqui, bate na outra porta, vai na delegacia, ninguém recebe a denúncia, ninguém é julgado. E esse caso foi parar na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, lá em Washington. Brasil foi denunciado na ONU. Esse caso foi contado para todo lado. E aí, a partir deste caso, dessa divulgação, fizeram um acordo, ele recebeu uma reparação,
E o Brasil se comprometeu na modernização da nossa legislação e na fiscalização efetiva, dentro das possibilidades do país de facilitar e propiciar isso aqui que a gente assiste hoje. Então, nós temos problemas de recomposição do quadro pessoal, então não aposenta, não tem concurso, não é? Os auditores fiscais, o número deles vai diminuindo e tal, mas ainda temos como é que fala? Essa cobertura da legislação para que eles possam trabalhar. Uhum. E vocês falaram muito sobre a invisibilidade dessas pessoas na sociedade e queria que a gente conversasse um pouco sobre o nosso papel como cidadão mesmo, de observar esses lugares, observar as pessoas à nossa volta, como que a gente pode identificar que alguma pessoa está em uma situação degradante, como o que é caracterizado como um trabalho análogo à escravidão e como a gente identifica isso. Até para poder ajudar, né? Sim. Até para denunciar. Eu vou voltar um pouquinho só numa questão, que é o seguinte: apesar da escravidão contemporânea ela ser justamente desconecta um pouco lá da escravidão como acontecia no Brasil imperial e colonial, hoje ainda, isso de acordo com dados da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho, dados de 2016 a 2018, 82% dos trabalhadores e trabalhadoras resgatadas eram negras. Então, só para a gente pontuar que o fator racial ainda é uma linha divisória importante, um marcador importante para determinar. É claro que não é a maior, não são todos, né? Mas são 82%. É um número extremamente considerável. E quando a subsecretaria fez essa pesquisa, ela pontuou algumas características importantes que tinham a ver com a escolaridade. Grande parte deles analfabetos, como a professora Márcia falou, são pessoas em vulnerabilidade social, oriundas de comunidades que tinham uma grande carência econômica ou coisas assim. Algumas regiões são endêmicas de buscar esses trabalhadores. No caso de Minas, por exemplo, norte de Minas, Vale de Jequitinhonha, você vai ver muito esses trabalhadores migrarem para outras regiões. Então, existem perfis específicos também que os escravizadores buscam para determinados tipos de trabalho. Então, e isso entra na pergunta que você fez agora há pouco. Como nós ajudarmos isso? Acho que a primeira questão, se nós pensarmos assim, numa perspectiva histórica, é analisar que a migração é um direito humano. E a migração interna no Brasil foi o que compôs o tecido social do Brasil. Então, é preciso ter muita atenção às pessoas que vêm de fora, principalmente dessas regiões. Pessoas que são de outros países, especificamente de alguns países latino-americanos, Bolívia, vizinhos aqui, Venezuela, ou outros assim. Essas pessoas, muitas vezes elas chegam aqui sem documento, sem cidadania reconhecida. Então, assim, elas são vulneráveis ao trabalho escravo. Então, como eu vou identificar como está sendo um trabalho escravo, mas quem pode ser escravizado? Quem pode ser submetido a essa condição? Se a gente olhar pelos dados que existem, nós vamos ter um recorte aproximado e vamos saber que essas pessoas com menos escolaridade. Então, existe um trabalho que tem que ser feito na educação, né? A educação, ou seja, educação para garantir cidadania. Porque o que deixou as pessoas negras em situação de vulnerabilidade durante tanto tempo foi o acesso à educação. Outra questão importante, o acesso à terra, né? Como meio de produção, também é uma outra questão. Então, essas pessoas normalmente são trabalhadores, eles estão em busca de trabalhar para os outros, nunca desenvolvendo seus próprios negócios, suas próprias culturas. Então, assim, eu acredito que existem coisas que nós podemos fazer antes, para evitar que essas pessoas se submetam ao tipo de trabalho escravo, né? Então, é importante a gente ver isso. Por exemplo, o caso das domésticas. Uma legislação específica trabalhista para as domésticas é de 2014. Mas essas mulheres elas existem há muito tempo e mais de 80% das trabalhadoras domésticas são negras. Então, assim, a gente olha e não quer ver muitas vezes. Então, é preciso tentar pensar assim, nós temos que cortar onde? Na hora que eles já foram vítimas do crime ou antes que acontecesse o crime? Eu acredito que é essa questão. Complementar, qual que é o nosso trabalho, então? Trabalho preventivo. Preventivo não em relação às pessoas vulneráveis só,
mas preventiva aqui dentro do curso de Direito, no jornalismo, na medicina, todo esse grupo, né, de estudantes e professores que auxiliam nos nossos trabalhos. Por quê? O que é uma clínica jurídica? É você colocar alguém que no futuro vai ser o advogado, vai ser o juiz, vai ser o procurador, vai ser a pessoa das forças aí, de segurança, para que ele tenha sensibilidade e consiga olhar a dor da outra pessoa. Compreender e não entenda como normal alguém comer lixo, alguém dormir no chão junto com ratos, que isso, mas ele é pobre, ele tem que viver assim. Essa compreensão ela tem que vir, né? Essa sensibilidade para as causas justas e verdadeiras. Então, primeira coisa é o estudante de direito se deparar, enfrentar essa realidade. A segunda coisa é o quê? É o trabalho preventivo. Então, nós vamos nas escolas, nós vamos nos grupos de imigrantes, nós vamos nos lugares que se discute qualquer questão racial, falar de direito do trabalho. Explicar o que é uma pessoa que trabalha com o recebimento dos seus direitos trabalhistas e o que é um direito trabalhista. Sabe, por que uma pessoa não pode fazer mais do que 2 horas extras por dia? Ou porque explicar cada direito e o porquê dele. Por que nós trabalhamos só 8 horas por dia no máximo, e não 10, não 12? Então, dessa forma, a gente vai quebrar uma linha de reprodução de informações que não são verdadeiras. Então, quando o menino escuta que existe lei, que existe limite, que existe dignidade em cada coisa que as pessoas fazem, no trabalho doméstico, rural, urbano, ele vai falar isso em casa, ele vai explicar para os pais. Aí nós fazemos este trabalho preventivo, a gente depois, aí sim, vai tentar juntar partes, pedaços de uma pessoa que sofreu horrores. E nisso tudo, para não naturalizar a desigualdade social que existe, que vocês falaram. Então, assim, mas ao mesmo tempo sabendo que elas são pessoas que precisam de atendimentos diferentes, multidisciplinar. E esse trabalho da clínica, que eu percebo muito, desde que eu estou na clínica com a professora Márcia, é essa capacidade de dialogar com diferentes áreas, porque as demandas elas são variadas, então elas mudam. Então, nem toda pessoa resgatada tem o mesmo perfil. E quando não tem pessoas resgatadas, a clínica está trabalhando, como a professora Márcia disse, em palestras, trabalho de conscientização em escolas, porque nós já passamos por situações assim, da pessoa na escola pensar assim, poxa, o que é ser um escravizador, então? Sabe? É complicado, porque as pessoas também não sabem o que é isso. Não têm acesso ao que é o direito do trabalho. Aí você vê a professora levar a Constituição para falar de trabalho, de direitos e cidadania em uma escola. Coisa que deveria ser, né, naturalmente, nós aprendermos isso para sabermos ser livres. Né? E é preciso tratar os iguais como iguais e os desiguais como desiguais à medida da sua desigualdade. Então, na clínica, eu percebo que a gente tenta aplicar isso, o projeto tenta aplicar isso, enxergar as desigualdades e ajudar cada um na medida que elas forem surgindo. E como é a Universidade Federal de Uberlândia, né, a clínica está dentro desse projeto, a gente tem buscado isso. Né? A professora Márcia tem um projeto agora em andamento, junto com... Ela vai falar um pouco mais disso, que é o Mais Humanos, que é justamente buscar a integralidade do atendimento. Gente, para você que está interessado em saber mais sobre a clínica de enfrentamento ao trabalho análogo à escravidão, tá aparecendo o link aqui, o Linktree que chama, né? Isso, Linktree. Em inglês. Para você acessar todas as informações, saber mais sobre o trabalho, as ações, os projetos desenvolvidos, as pesquisas, né, Flávio? Sim. Que você está fazendo pesquisa lá, né? Sim, eu sou orientando da professora Márcia agora. Olha, temos orientador e orientando aqui em relação... Eu também. Sou orientando dela agora, mas que sorte, hein? Que sorte. Muita sorte. E a clínica também está produzindo um livro. Já está em produção. Já é o terceiro. É o terceiro. E assim, gente, são várias pessoas na clínica, tá? Tem muita gente boa lá, tem o setor jurídico,
tem o setor de Quantas Advogados pessoas voluntários. são, mais ou voluntários. menos? Nós não temos um grupo grande por decisão interna. Nós temos hoje mais ou menos 20 pessoas. Mas é o necessário para vocês... Para funcionar. Fazerem os mecanismos, enfim. São E 20 para pessoas. amarrar nossa conversa aqui em relação à clínica, para entender o trabalho escravo, como que a gente pode denunciar? Eu sei de uma situação, a partir dessas informações que vocês nos deram, eu sei de um caso muito semelhante. Eu quero denunciar. Quais são os canais que eu posso fazer isso? E a clínica é um desses canais? Como que eu faço? Recebendo a denúncia, a gente vai repassar. Nós não temos competência para apurar esse tipo de violação. Para receber a denúncia, sim. O lugar é procurar o Ministério Público do Trabalho, pelo site, por telefone, fazer a denúncia e é anônima. E também procurar o Ministério do Trabalho, o setor de fiscalização, que também recebe denúncia anônima e pode... Aí sim tem competência para apurar e resgatar, se for o caso. Que bacana. E tem o Disque 100, né? Disque 100. Desse tipo de denúncia, então isso é ótimo, né? Tem o sistema IP, né? Também. Sistema IP. Você pode acessar aí no seu celular, é um sistema do Ministério do Trabalho, né? ip.trabalho.gov.br, e lá também tem um campo onde pode fazer as denúncias também. E essas denúncias são tratadas não de forma regional, sabe? Para as pessoas não se conhecerem, então as equipes são montadas aí com pessoas do Brasil inteiro. Nossa. E quais informações que precisa ter nessas denúncias? Endereço? Às vezes o nome de alguém. Nível, endereço. Eu tentei fazer uma denúncia algum tempo atrás e assim, é o máximo de informações possíveis. Porque assim, o auditor, quando isso chega para eles precisam de muitos dados, porque senão vira um trabalho investigativo também. Então, assim, quanto mais dados, melhor para fazer essa denúncia, né? Mas é uma pergunta interessante, porque assim, se é uma coisa tão endêmica, deveria ser um pouco mais publicizado também, né? Mais acessível, para que evitasse acontecer. Porque, às vezes, quando acontece alguns casos, o trabalhador já está em uma situação tão degradante que tem pessoas que, assim, realmente, o caso da Madalena é um exemplo claro disso. Foram anos. A vida dela simplesmente mudou totalmente. Foram décadas, né? Não foram anos, foram décadas. Décadas da vida dela. Então, assim, eu acredito que realmente nós também, como a sociedade, precisamos caminhar melhor nisso, para que os canais de denúncia sejam mais efetivos e eficientes para receber as denúncias. Essa questão da informação é interessante. Tem um caso daqui que não foi apurado. Ele não prosseguiu por falta completa de informação. Uma pessoa que viveu numa fazenda a vida toda, morava lá e se relacionava com as pessoas de lá, que não sabe o nome, não tem documento nem nada, foi deixada aqui na cidade porque com a perna quebrada. O patrão, a única pessoa que ele conheceu, colocou no carro, falou que ia levar no hospital, mandou descer aqui, ali perto da rodovia, e deixou a pessoa ali. Ele não sabe o nome, não sabe o nome da fazenda, não sabe o nome do fazendeiro, nem onde estava. Não foi apurado, aí vai receber ajuda do sistema, né, público e não tem nenhum recolhimento, nenhum direito trabalhista, e ficou por isso mesmo. Então, falta de informação, às vezes, né, impede essa apuração. Então, o máximo de informação, mas de ouvir falar também. Ouviu falar, percebeu alguma coisa, faz a denúncia, porque ninguém aqui vai julgar, né? Quem vai julgar e apurar é quem tem a competência. Sim. Tá E existe o aplicativo, tá, gente? Eu falei, mas tem um aplicativo, Sistema IP. Você vai clicar, tem um botão, realizar denúncia, aí vem. Fazendo um monte de perguntas, tutorial, contratação, deixa eu ver esse aplicativo. Alojamento. Ótimo. Mostra aqui pra câmera. Vamos mostrar pra câmera? Olha lá, ó, pessoal. Essa câmera aqui fica melhor? Não dá nem pra mostrar, né, muito. Não chega. A gente vai deixar o link aqui na descrição. A gente vai deixar o link. Avisar o editor aqui, que vai ficar lá. Exato, vai ficar lá bonitinho. E é bem descritivo. É bem descritivo, é bem intuitivo também. Tem apresentação, dados do denunciado, contratação, alojamento, alimentação, condições de trabalho, relação de trabalho, dados do denunciante, arquivos, indicadores e concluir. Você pode salvar uma vida. Exatamente. Ou muitas. Ou muitas, né? Muitas. Porque
os casos são muitos mesmo. Acho que é muito uma coisa que a gente fala muito para violência doméstica, mas como vocês me citaram, é para todo tipo de violência. A gente tem que sim meter a colher, tem que ver e tem que fazer algo. É parte do nosso papel enquanto sociedade. E vou até puxar agora o que vocês estão fazendo também, né? Com o Projeto Mais Humanos. Sim. O Flávio citou, queria que você contasse um pouco para a gente, professor, o que é esse projeto? Tá, vamos lá. Durante esses anos de clínica, né, a gente já atendeu mais de 2.000 pessoas. Atendeu o que eu estou falando, nas escolas, nos cursos, diretamente. E atuamos na assistência de mais de 200 pessoas resgatadas no pós-resgate. Cada um precisa de uma coisa. Então, nós temos vários... e nós, de alguma forma, assumimos compromissos com essas pessoas, porque elas precisam de uma assistência integral. Então, uma pessoa resgatada precisa de um médico, de um dentista, precisa de um documento, precisa aprender a ler, precisa de uma profissão. E dentro da UFO, no âmbito dos cursos de graduação e pós-graduação da UFO, nós temos muitos projetos de extensão. Então, a clínica, nesse atendimento amplo, sempre busca parceria. Professora, seu projeto atende esse resgatado? Professor, esse seu projeto consegue atender aqui e tal? E sempre foi assim, trabalhando de uma forma amadora. O Projeto Mais Humanos é um projeto multidisciplinar, é um programa, na verdade, dentro da Pró-Reitoria de Extensão, idealizado pelo pró-reitor e pela clínica, né, no sentido de oficializar e ligar todos os projetos para que a gente possa, como universidade, devolver um pouco do que a gente recebe da universidade, na nossa formação, né, de tudo que a gente tem, para a sociedade. Então, os projetos de extensão acabam, de alguma forma, ficando à disposição dessa reparação da sociedade, dessa obrigação que a gente tem também com essas pessoas resgatadas, né? Essa obrigação de ajudar, essa obrigação de reunir os pedaços dela, de devolver a ela a dignidade que ela, em algum momento, perdeu. E o Mais Humanos, ele foi oficializado, foi esse ano ou ano passado? Esse ano, né? Este ano. E ele já tem algumas ações, o que ele anda promovendo aí pra gente? Todas essas ações de pós-resgate são ações da clínica e do Projeto Mais Humanos. Então, sim, nós já temos vários atendimentos, essa interligação, ela já vem acontecendo desde antes, inclusive, da existência formal do Projeto Mais Humanos. Ele está se formalizando agora, de fato, né? Mas ele já acontecia, já existia e a gente agora estamos terminando, quase oficializado, uma parceria, né, com o Ministério Público do Trabalho, que acreditou nessa capacidade da universidade e estamos construindo, num curtíssimo prazo, um centro de extensão, sabe? Voltado para a atenção em direitos humanos. Então, ali, o Projeto Mais Humanos vai funcionar de forma plena, né, dando para essas pessoas uma formação em tecnologia, uma formação em eletricista, em técnico de alguma coisa. E isso já vem acontecendo dentro da universidade, em todos os projetos. Então, nós temos o projeto que atende o pessoal que é egresso do sistema prisional, não temos? Temos o pessoal da Estes que tem curso de formação para mulheres imigrantes. E aí, tudo isso vai funcionar também atendendo o pós-resgatado. E lembrando que os resgates nem todos são de Uberlândia, são da região. Então, o Mais Humanos ele atende uma região muito ampla, a área de atuação é muito grande do projeto. Inclusive o Estado. E já recebemos solicitação, sim, até de fora, sabia? Então, assim... Estado de São Paulo, Estado da Bahia, a gente já trabalha atendendo também. É um trabalho muito forte, né? E só pode participar quem faz direito, psicologia ou tem outros cursos também? Qualquer curso. Nossa. Qualquer curso. É minha hora, então. Jornalismo. Jornalismo nós acabamos de integrar, né? Sério? Uma pessoa do jornalismo.
Gente, se eu soubesse, eu tinha feito na hora, de verdade. Eu nem tô brincando, isso nem é meme. São todos muito, muito bem-vindos mesmo. Nossa, A clínica é muito bacana. aberta à ajuda, né? E só a professora Márcia falou uma coisa que eu achei muito incrível quando a gente entrou, eu entrei na clínica, porque assim, aconteceu um resgate. E aí, esses homens, foram homens, a maioria deles foram resgatados, precisaram de acomodação. E nós tivemos todo um trabalho, a Márcia recebendo ligações, liga daqui. É um trabalho muito difícil de se fazer, porque como você vai acomodar tantas pessoas? Às vezes o resgate pode ser de 1, mas às vezes é de 19. Às vezes de 270. Às vezes de 270. E você fala, imediatamente essas pessoas precisam ser retiradas daquele local. Então, para onde levá-los? Então, olha só como é que isso é complexo. Sim. O auditor vai lá fazer o trabalho dele, vai falar, não, então tá, e agora? E a partir daqui? E aí é onde entra, a sociedade precisa estar atenta a isso. E o Mais Humanos, o projeto é justamente isso. É ser esse local. Esse lugar onde as pessoas realmente vão encontrar assistência. E acolhimento. Então, ali é acolhimento psicológico, o serviço social, encaminhamentos específicos para retiradas de documentos, para a educação, como é o caso de alguns que nós estamos encaminhando para serem alfabetizados, terminar seu ensino fundamental ou médio, para reduzir a possibilidade dele novamente ser reescravizado. Então, assim, é um projeto que ele tem um escopo muito grande, audacioso e precisa realmente do apoio da sociedade e reconhecimento mesmo, porque com certeza está lidando com um ponto que é nevrálgico na sociedade brasileira. Então, acredito que a iniciativa é nova no Brasil, posso dizer assim. Eu acompanho algumas outras iniciativas e eu falo assim, é realmente um projeto muito audacioso da UFO, da clínica e da professora Márcia, que foi a idealizadora. Então, assim, acredito que a sociedade, os que quiserem participar, acabou de um edital recentemente, né? Foi essas... fechou. Fechou, alguns dias atrás. Gente, vai ter que reabrir, porque agora eu quero entrar. Vem. Só vem. Reabrir. A gente vai ter que abrir uma retificação, que chama de edital, alguma coisa Isso, assim. professora Márcia, você sabe fazer essas mágicas, por então... favor. E ainda falando um pouco sobre legislação, a gente sabe, estava conversando aqui no office sobre a carteira assinada, que a carteira, não ter a carteira assinada não quer dizer que a pessoa está trabalhando análoga à escravidão. Mas ter o CLT, ter esse direito, ele é respaldado, né, pela carteira, só que demorou muito para acontecer. Então, queria que vocês comentassem um pouco sobre isso, sobre como não é só a carteira que garante direitos, mas por que demorou tanto para a gente ter esses direitos trabalhistas? Tá, o direito do trabalho ele foi colocado num documento que chama Consolidação das Leis do Trabalho, na década de 40 do século passado. Mas antes disso, as categorias bancários, ferroviários, comerciários já tinham direitos. Eles tinham férias, salário, tudo garantindo em leis, porque eram categorias mais organizadas. O direito do trabalho, na verdade, estava dentro do Código Civil, sabia? Nossa. Era um contrato. Era um contrato, uma espécie de contrato, estava lá no Código extinto, o Código de 1916. Então, a partir da CLT, dessa década de 40, é que a carteira de trabalho, o direito às férias, o 13º, as pausas, a jornada de trabalho, tudo isso foi implementado de uma forma geral para todos os trabalhadores urbanos, depois estendido para os trabalhadores rurais e somente em 2015, pela Lei Complementar 150, estendido para as trabalhadoras domésticas. Não de forma integral, mas quase integral. Então, são direitos novos, mas por que garante? Porque se a pessoa é empregada, a obrigação dela é entregar a força de trabalho. E o empregador, qual que é a obrigação dele? Extrair daquela força de trabalho o que ele objetiva, que é o sucesso e o lucro, não é? Sim. Aí hoje se coloca na cabeça da pessoa que ela é empreendedora, né, que ela não precisa de carteira assinada, e aí, de repente, num dado momento, ela está aqui numa condição análoga de escravo, que não é pelo descumprimento da legislação trabalhista, e sim porque acaba enquadrado no artigo 149 do Código Penal. Então, é um delito, é um problema criminal, e não só trabalhista. E o que diz nesse artigo? Esse artigo esclarece o que é uma condição análoga de escravo e fala que a pessoa estará
na condição análoga de escravo, ou similar, ou próximo, né, da escravidão antiga, se estiver trabalhando de forma forçada, se estiver trabalhando em jornada exaustiva. Então, tem pessoas que dormem 2 horas por dia, 1 hora por dia, termina a jornada e já começa outra. É muito além de fazer hora extra, assim, é muito diferente. Servidão por dívida. Então, quanto mais a pessoa trabalha, mais ela deve para o empregador. O empregador paga a comida que ela come, mas, assim, um PF custa R$15 em qualquer lugar. Para aquele trabalhador, ele vai cobrar R$100. Então, quanto mais ele usa, come, o empregador cobra o material de segurança, cobra a botina, a foice, isso tudo é cobrado e ele não consegue superar a dívida, servidão por dívida e condições degradantes, que é colocar uma pessoa numa condição de indignidade, é esquecer, deixar para lá que aquela pessoa é um ser humano completo, cheio de direitos, e achar que ela pode viver e se manter de qualquer jeito, morando em condições precárias, comendo a pior alimentação possível. Tem gente que às vezes dorme na chuva, sabe? Que mora com cobras e ratos, essas coisas. Isso é o que está no Código Penal. E existem as novas modalidades de trabalho que têm que ser observadas também, que existem legislações específicas para elas. Mas a uberização do trabalho acabou colocando as pessoas numa condição degradante de trabalho. Então, assim, realmente nós estamos numa luta ainda muito grande pela modernização das leis trabalhistas. Volto a dizer, a professora falou, quando ela cita século passado, eu chego a gelar o coração, porque eu sou de lá, né? Século passado. Mas, assim, é da década de 40, a legislação trabalhista, 43, com Getúlio Vargas. Volto a dizer, olha só, Código Penal, 40, legislação trabalhista, 43. Então, assim, é novo, é novo. Recente, a história é recente, estamos lidando com história recente. E até para historiador falar de história recente é complicado. E tem ainda o 149A, que aí trata das questões mais específicas, tráfico de pessoas, exploração sexual, tráfico de pessoas com a finalidade do trabalho escravo, sabe? E aí a gente vai, assim, alocando, né, esses deslizes, descumprimento da legislação trabalhista e o enquadramento na legislação penal. Você falou um negócio importantíssimo, que é o tráfico de pessoas, né? E a SET também trabalha com outras temáticas relacionadas ao trabalho escravo contemporâneo, a gente já viu aqui, como esse, né? Do tráfico de pessoas e até o trabalho infantil, que a gente vê muitos casos e não muito longe da gente, né? Só ir num sinaleiro que a gente vê as situações de que acontece, né? Em que contexto cada uma tá. A gente pode dizer que que esses 2 pontos são os mais complexos quando abordamos essa temática e também são os com menor repercussão, embora continue acontecendo? Pois é, a gente falou tanto de condição análoga de escravo e esquecemos de 2 situações comuns e graves. Porque todos nós temos obrigação constitucional de cuidar da criança e do adolescente. É obrigação de todo mundo que tenha mais de 18 anos. Eu falo isso para os alunos aqui. Eu falo, se você tem mais de 18 anos, você tem obrigação com os que têm menos. O trabalho infantil é um dos focos, uma das temáticas cuidadas pela SET também. Então, por isso, vamos nas escolas, a gente explica a questão da proteção e tenta mostrar para a criança e para os pais e para as pessoas ali envolvidas no assunto que criança tem que ir para a escola, adolescente tem que ir para a escola. E muitas vezes a vulnerabilidade da família e tudo isso joga aquela criança na rua. A gente tem que cuidar. E o tráfico de pessoas e exploração sexual, aí a gente entra em outros trabalhos de outros grupos, e nós já trabalhamos também com a temática. A questão das pessoas trans, a questão da prostituição em todos os seus âmbitos e amplitudes, aí, não que seja ilegal, é direito da pessoa, sabia? Não tem nada de criminoso, nada disso, porém a exploração, a violência, tudo isso está errado. E atendemos aqui dentro da Clínica 7, um caso de tráfico internacional. Nossa.
Eu tô em choque. É. E a gente vê que isso acontece ainda, né? É algo que precisa ser visto, precisa ser trabalhado também. Sim. Né? Esse é um episódio que tá me deixando cada vez mais chocado, mas tá me dando vontade de participar cada vez mais da clínica. Eu sou de uma geração que o trabalho infantil era naturalizado. Então, eu vivi a realidade do trabalho infantil. Eu sou de Montes Claros, no norte de Minas, e lá eu trabalhei do 7 até onde eu conheço por gente. Então, assim, trabalho pesado, trabalho de carregar caixas, às vezes que eu não conseguia, eu era muito pequeno para conseguir carregar caixas. De chegar a ponto da pessoa falar assim, não, você trabalha assim, não vai receber. Entendeu? Não tenho para te pagar. Então, assim, o que levava a gente a esse tipo de sujeição? A necessidade. Necessidade de voltar, ajudar em casa, levar o dinheiro para comer mesmo. Não estou falando de vestir. Não, é para comer, para sobrevivência. Então, assim, o trabalho infantil, ele é uma realidade muito cruel que precisa ser combatida, é claro. Só que, volto a dizer, né, a clínica está lidando com resgates e tudo, mas existe um papel da sociedade importantíssimo, que é a educação, para evitar que essas coisas aconteçam. Porque esse é o caminho, o redutor, né? de danos. Ouvindo o Flávio falar sobre Flávio, que trabalhou a partir dos 7 anos e está aqui, é um mestre, né, em história, estudioso, pesquisador, é uma questão de resiliência, não é? Sim. Tem gente que tem mais resiliência na vida, outros menos. Agora, o importante é que uma criança não tenha que ser resiliente. Que ela tenha, ser, né? ela não precisa ser. Eu queria estar dentro da escola. A sociedade tem que cuidar. E aí o nosso papel é esclarecer. Porque o que a gente escuta? É melhor trabalhar do que ficar na rua. Não é isso? Usando droga, roubando, não sei o quê. É melhor trabalhar. Como é melhor? É melhor a gente, cada um de nós, o nosso governo, não é isso? É melhor que cada um de nós cumpra o seu papel. Sim. Isso sim é melhor. Eu acho que essa mensagem amarra muito o nosso assunto e, assim, traz esse compromisso de toda a sociedade, que isso não é um problema só, não é uma questão só da clínica, não é só um tema de pesquisa do Flávio, mas é uma questão nossa, de todo mundo, uma questão social mesmo, né, Nay? Queria que vocês deixassem um recado agora, né? Primeiro, agradecer a presença de vocês. Foi ótimo. E eu sei que vocês também têm um recado pra gente, né? Queria que vocês lessem. Exato. Tem um poema. Seu recado, né? Tem, então, mas eu vou contar uma historinha antes, porque essa história é muito rapidinho, mas ela diz respeito à minha vida. Eu sou do norte de Minas, de Montes Claros, meu pai, minha família de lá. Meu pai já faleceu. E eu fui num dos resgates com a clínica e nós estávamos fazendo a entrevista com os resgatados. E no meio dessa entrevista, um senhor ficou com minha responsabilidade de entrevistá-lo. E ali, entrevistando ele, eu descobri que ele era da minha cidade. E ele era amigo do meu pai. Um amigo de meu pai. Ele me conheceu quando eu era criança. E aí estava eu ali agora, conhecia da minha história. Falei, mas como que você veio parar nessa situação? Quem pode ser escravizado? Um homem que é um pintor exímio, músico excelente, um homem muito gentil, inteligentíssimo, e ele caiu naquela condição. Às vezes, algumas pessoas nessa situação são condições da vida, é uma separação traumática, um problema familiar, uma depressão profunda, torna a pessoa vulnerável aos escravizadores. Então é importante isso. E ele foi atendido pela clínica, ele nesse momento ele foi acolhido, ele está desenvolvendo seus próprios trabalhos, casou em 1 semana e meia, está super feliz. Inveja para quem demora tanto tempo, porque ele casou. É sério, não é literal, ele casou em 1 semana e meia, conheceu uma pessoa e casou. Tem a sua casa. Tem sua casa. E ele esteve, inclusive, na entrevista com a Márcia no Jornal Nacional. E ele mandou um poema para a clínica. E eu quero ler esse poema para vocês aqui ao vivo, agora. Reinilson, o nome desse homem maravilhoso. Nossa existência é breve. Nesse período fazemos planos e a maior parte dos resultados é diferente, mas nos direciona, ainda que não possamos compreender. Dizem que vivemos entre o inalcançável e o possível. Eu digo que podemos alcançar tudo. Isso vai depender da vontade de se alcançar o que quer, suas finalidades. Você pode dizimar uma geração de pessoas, reduzir suas casas a cinzas. Mesmo assim elas voltam,
Mas se destruírem suas realizações, sua história, é como se você nunca tivesse existido. Acorda, minha gente. Os pássaros não devem nada a ninguém e já vão acordar. Sempre magoamos aqueles que nos amam, porque tudo que se espera do resto é aceitável, mas o que esperamos daqueles que amamos é só amor. Obrigado por tudo que vocês têm feito por nós. Foi aí que eles mandaram pra Márcia. Muito obrigada. Que ótimo, gente. Foi maravilhoso. Qual que é o nome dele? Perdão? Rei Nilson. Rei Nilson. Mais conhecido como Rei. Ah, Reizinho. Rei, muito obrigada. Rei, obrigado, viu? Pelo carinho, pela atenção. Poema maravilhoso. Obrigado a vocês pela presença. Vocês. Foi uma conversa muito importante e eu espero que vocês possam continuar esse trabalho tão por longos grandioso. Anos, né? Enquanto durar, porque isso longos anos eu espero que não sejam tão longos. Exato. Né? Por favor, viu, gente? Corrijam isso que eu falei aí. Gente, muito obrigada a vocês também que estiveram aqui em mais um episódio do UFCast. Está chegando ao fim, mas você pode nos ouvir na Universitária FM no 107,5 às 8 horas da noite e também nas outras plataformas de streaming. Pois é, pode seguir a gente nas redes sociais também, lá no @UFO_oficial. A gente tá te esperando com vários conteúdos especiais. E interação. Exatamente. Agora já tem interação? Agora já tem interação, é verdade. Agora já tem interação, então bora lá comentar sobre esse episódio, sobre os outros que vão sair, sobre os que não puderam ser comentados antes. Pode comentar agora. E é isso, né? A gente se encontra aqui quinta-feira que vem. Toda quinta-feira, você 5 nos horas. vê. Você também pode ouvir o Ciência ao Pé do Ouvido, assistir o Comunica, assistir o Jornal da UFO. Não falta conteúdo pra muita você coisa, não ficar gente. com saudade. Pois é, e é bem informado, né? Então é isso, gente. Tchau, tchau. Até mais. Até.